Esse vídeo é para você que vai fazer a cirurgia de catarata e está na dúvida de qual é a melhor lente intraocular que pode ser usada. Então, se você quer saber quais são as melhores opções de lente intraocular para usar numa cirurgia de catarata, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho muita informação aqui para trazer para você e você vai chegar à conclusão de qual que é melhor para você, tá bom? Eu sou o Dr. Emerson Badaró e esse é o canal da Viver Oftalmologia. Então, gente, antes de explicar qual é a melhor lente intraocular, eu preciso explicar o que é uma lente intraocular para você entender melhor, tá? A lente intraocular é uma lente que é colocada dentro do olho depois que a pessoa faz uma cirurgia de catarata, em substituição a uma lente que a gente tem natural dentro do olho. Essa lente natural que nós temos dentro do olho, ela se chama cristalino, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, e com alguns fatores de risco que não vale a pena discutir aqui nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo explicando só sobre o que é a catarata, mas com o passar do tempo, essa lente intraocular natural que nós temos dentro do olho, ela pode ir se opacificando, ela pode ir ficando mais turva, e isso é conhecido como catarata. A catarata, então, ela é uma opacificação da lente natural que nós temos dentro do olho. E uma vez que essa cirurgia de catarata for realizada, a gente vai tirar essa lente natural que nós temos dentro do olho e, por causa disso, a gente precisa substituir essa lente natural por uma lente artificial. Essa lente artificial ela é colocada no saco capsular, é uma região específica do olho, onde ela é colocada e ela fica nesse saco capsular estável para o resto da vida. Então, é muito importante que seja muito bem escolhida qual vai ser essa lente colocada, porque uma vez colocada, o planejamento é de que essa lente não vai ser trocada nunca mais. Ela não vai ser tirada, ela não vai ser mexida e ela não sai da posição dela nunca mais. Então é muito importante que você entenda quais são as opções que existem de lente intraocular, quais são os benefícios de que cada lente tem para poder trazer na sua qualidade visual, para melhorar a sua qualidade de vida e o que isso pode trazer de implicação caso uma pessoa opte por algum motivo, por alguma lente que não seja a melhor para ela, tá bom? E aí uma dúvida que eu recebo com muita frequência aqui na clínica é se todo mundo que vai operar de catarata precisa colocar a lente intraocular. Ora, gente, uma vez que a gente tirou a lente natural do nosso olho, a gente precisa sim substituir por uma lente artificial, a gente precisa sim colocar. Então sim, tá? Todo mundo que opera de catarata vai colocar uma lente intraocular e como eu estava falando, essa lente intraocular ela vai ficar lá dentro do saco capsular estável para o resto da vida, tá bom? São raríssimos os casos onde não se coloca lente intraocular, são casos realmente de muita exceção e às vezes o que eu vejo é que as pessoas escutam algum vizinho, algum parente, algum conhecido, algum amigo que fala assim, não, eu não coloquei lente intraocular, eu fiz a cirurgia de catarata, mas não coloquei lente. É muito possível que essa pessoa não saiba que foi colocada a lente, tá? Porque são casos só realmente de exceção que não se coloca uma lente intraocular. Para a imensa maioria das pessoas a gente coloca sim a lente. E se essa pessoa não sabe que colocou, é porque deve ter sido feita a escolha automaticamente. O médico deve ter escolhido qual lente que ia ser colocada e não entrou no mérito com a pessoa em si. Mas é muito pouco provável que ela não tenha colocado uma lente intraocular. Uma outra dúvida muito frequente é quais são os tipos de lente intraocular que existem, tá? Os tipos de lente eles variam de acordo com a necessidade refracional do paciente. É o principal critério para a gente escolher qual lente que vai ser usada. Então, por exemplo, um paciente que tem miopia, que tem hipermetropia, que tem astigmatismo, ele pode sim ter esse grau corrigido na hora que ele vai fazer a cirurgia dele. Então, existem tipos de lente diferentes, existem tipos de lente que trazem qualidades visuais diferentes e que trazem resultados também visuais diferentes. A gente tem a capacidade hoje, com tecnologias extremamente modernas, de trazer correções visuais de pacientes que têm grandes graus, inclusive, até graus pequenos, mas a gente consegue corrigir uma imensa maioria de graus com as lentes intraoculares, quando a gente coloca e faz a cirurgia de catarata. Então, se você tem grau, se você usa óculos, converse com o seu médico sobre quais são as opções disponíveis no seu caso para corrigir esse grau, para diminuir o grau e diminuir a dependência dos óculos também, tá bom? Mas existem diversos tipos de lente diferentes que servem para atender a necessidade específica da pessoa e do grau que ela utiliza. E a partir daí eu trago um questionamento aqui, uma questão que é super importante você saber para você decidir qual lente intraocular vai ser colocada. E aí os pacientes sempre me perguntam assim, doutor, eu quero a melhor lente que existe no mundo para colocar no meu olho. Qual que é a melhor? Gente, a melhor lente intraocular
é a lente que mais se adapta ao seu caso, ao seu olho, à sua necessidade visual. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que têm necessidades visuais diferentes entre si. Ou seja, tem gente que tem uma necessidade visual de enxergar muito bem para longe, tem gente que tem necessidade visual de enxergar muito bem para perto, e isso pode ser inclusive por necessidades profissionais. Por exemplo, uma pessoa que for um motorista de caminhão, ele precisa de uma visão para longe muito bem apurada, e a visão de perto não é a principal no dia a dia dele. Em compensação, se a gente pega uma pessoa que é costureira, a visão de perto dela tem que ser uma visão muito mais minuciosa do que a visão de longe. Isso não significa que a gente vai negligenciar nenhuma visão, né? Não é a visão de perto nem a de longe que a gente está negligenciando, mas a gente precisa priorizar alguma dessas aí na hora que a gente vai fazer a cirurgia de catarata. E a lente que vai ser escolhida, ela deve ser escolhida baseada nas necessidades da pessoa, tá? O seu médico, na hora que for planejar a cirurgia, ele deve conversar com você e te orientar sobre quais são os tipos de lente, quais são as opções que você tem. E você vai falar, doutor, meu objetivo com a cirurgia é ter uma necessidade visual X atendida. Eu preciso enxergar muito bem de perto, eu preciso enxergar muito bem de longe, eu não quero usar óculos de jeito nenhum, né? Que é o sonho da grande maioria das pessoas, é o sonho de todo mundo, né? Ninguém quer usar óculos. Eu quero enxergar bem de longe, de perto, sem óculos. O que eu tenho de opção? Gente, existe opção para tudo, tá? Existe opção para todas as necessidades. O que precisa ser discutido é se as opções que existem são reais para o seu caso, se elas são adaptáveis ao seu caso. E aí eu entro num outro ponto que é super importante discutir com vocês. Tem pacientes que têm alguns problemas visuais, algumas alterações do olho que não permite que se coloque qualquer tipo de lente. E aí eu trago até alguns exemplos aqui. Por exemplo, paciente com degeneração macular relacionada à idade em casos avançados. O ideal é que não se coloque uma lente multifocal nesse paciente, porque pode trazer resultados visuais ruins. Outro exemplo também, pacientes com glaucoma avançado. O ideal é que não se coloque lente intraocular multifocal, porque também não são as melhores opções para trazer resultado visual. Esses pacientes beneficiam muito com lentes monofocais, lentes que corrijam a miopia, astigmatismo e hipermetropia, mas que não tragam a correção de longe e perto, tudo numa lente só. Enfim, existem alterações oftalmológicas que justificam a escolha de uma ou outra tipo de lente intraocular que deve ser usada no seu caso. É muito importante que você passe com um oftalmologista que seja especialista no assunto do seu olho. Se você tiver alguma doença, você deve procurar um especialista que seja expert no assunto do seu olho. Por exemplo, se você for um paciente que tem alguma doença de retina, você deve, idealmente, passar por uma pessoa especialista, um médico especialista em retina, antes da sua cirurgia, para ele fazer o planejamento de quais são as alterações que tem na retina e aí sim entender quais são os tipos de lente que estão disponíveis para o seu caso. Uma outra alteração que é muito comum, que eu vejo os pacientes comentarem, são os pacientes que operaram lá na década de 80 de cirurgia de grau. Eles fizeram aquela cirurgia que é a ceratotomia radial, e o tempo passou, essas pessoas ficaram mais velhas e hoje em dia elas chegaram na idade de ter catarata. Gente, esse paciente tem que ter um planejamento cirúrgico muito bem feito, tem que entender muito bem quais são as necessidades visuais que essa pessoa apresenta, e tem que entender quais são os tipos de lente que podem entrar dentro do olho desse para trazer um resultado visual satisfatório. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de algumas situações que podem ocorrer, algumas situações que podem acontecer no olho das pessoas e que determinam para a gente quais são as lentes que estão disponíveis, tá bom? Para entender melhor sobre o seu caso, o ideal é que você passe numa consulta com um especialista e esse especialista vai te falar quais são as opções que você tem para o seu caso especificamente. Mas eu gostaria de deixar algumas mensagens aqui para vocês. E dentro dessas mensagens, eu acho que é muito importante que você converse muito bem com o seu oftalmologista antes da cirurgia, para você entender quais são as opções que existem disponíveis para você. E mensagem número 2, converse com ele também para você saber se as expectativas que você tem são expectativas que são passíveis de serem atingidas. Às vezes acontece que o paciente tem uma expectativa de que ele vai enxergar de uma forma X e na verdade o resultado visual é Y, e não teve problema nenhum na cirurgia dele. O que aconteceu foi simplesmente um desalinhamento entre a expectativa e o que poderia ser entregue com aquela lente intraocular. Uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é sobre a importância de você passar com um especialista que entenda muito bem
do assunto. A escolha da lente intraocular, ela é uma escolha que deve ser muito bem feita, porque, como eu falei, a gente vai fazer uma vez a cirurgia de catarata e você vai escolher essa lente intraocular uma vez. Então, vale a pena você ser bem orientado, você passar com uma pessoa que te oriente de uma forma adequada, de forma a você entender melhor, muito bem quais são as opções que você tem, porque essa lente vai ficar no seu olho para o resto da vida, ela não vai ser mais trocada, tá? E a outra mensagem que eu queria deixar para vocês é sobre um aspecto que eu sempre abordo aqui nos meus vídeos aqui do canal, que é sobre a medicina personalizada. A lente do seu vizinho, a lente do seu irmão, a lente do seu amigo pode não ser a lente para o seu caso. A medicina hoje chegou num nível, um grau tão alto de qualidade, a oftalmologia está num nível tão alto de qualidade que a gente consegue personalizar o tratamento que vai ser feito para cada pessoa. E muitas vezes a lente que a gente usa num olho de uma pessoa é diferente da lente que a gente vai usar no outro olho daquela mesma pessoa. Tal alto o nível de personalização da medicina. A medicina permite hoje que a gente entenda a sua necessidade específica, a sua vontade, o que você quer de resultado e traz para você esse resultado da melhor forma possível. Então, lembre-se sempre disso, gente. Lente do vizinho não é necessariamente a sua lente e a personalização da medicina é onde a gente consegue os melhores resultados, tá bom? A partir do momento que a gente entende quais são as necessidades da pessoa, entende quais são as expectativas dela, verifica se essas expectativas são passíveis de serem atingidas e consegue unir isso tudo, o resultado visual é o melhor resultado possível e o nível de satisfação aumenta demais da conta, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu trago aqui para vocês essas informações, mas eu acho que vale muito a pena discutir muito esse assunto com a pessoa que vai fazer a cirurgia para você poder entender melhor sobre quais são as opções para o seu caso. Lembre-se que não existe uma lente perfeita, uma lente que serve para todas as pessoas e que vai ser a melhor lente para todo mundo. A personalização da medicina é que traz esse resultado da melhor lente possível. E se tiver alguém que você sabe que vai ser submetido à catarata e está morrendo de dúvida do que vai fazer, encaminhe esse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas possível e essas pessoas possam ter uma melhora visual fantástica, que é o que a cirurgia de catarata permite que a gente faça hoje em dia, tá bom? Se você tiver algum comentário, manda aqui para mim embaixo, vai ser um prazer conversar com você e a gente se vê no próximo vídeo.